Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um ato de crueldade e frieza praticado contra um garoto de apenas 4 anos veio à tona nesta segunda-feira em Campo Grande. Um músico de 33 anos foi preso por espancar e abusar sexualmente do menino. Demonstrando indiferença, o homem, que é padrasto do menino, confessou friamente o crime. Este é o segundo caso de violência sexual contra crianças registrado apenas neste final de semana aqui na capital. Você introduziu alguma coisa no ânus dele? Introduziu? Sim. Sim, o quê? O que você introduziu nele? A ponta do cabo de vassoura. Com que intenção? Sou provocador dele. Por quê? Tanta crueldade. Não, eu não odiava ele. Com requintes de crueldade, André Luiz de Barros Ortiz torturava e abusava do seu enteado de apenas 4 anos de idade sem nenhuma justificativa. Ele está preso desde a última quinta-feira e foi apresentado na tarde de hoje na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e à Juventude, onde confirmou as acusações à delegada, além de dar mais detalhes sobre o crime. Ele disse que na primeira agressão ele estava sob efeito de álcool e droga e nas outras ele disse que já estava consciente. Quando foi indagado, então, a criança alegou também que teve, inclusive, a introdução de um garfo no ouvido. A criança está com os tímpanos perfurados. Então, ele alega que não lembrava desse evento com garfo. E, nesse momento, ele disse que poderia ter sido na primeira vez, quando ele não tinha muita consciência, porque estava efeito de álcool e droga. Das outras vezes, ele já estava consciente. O menor deu entrada no Hospital da Santa Casa com queimaduras nas mãos e fraturas em diversas partes do corpo. A comprovação do abuso sexual veio após relato da criança aos médicos. Ele detalhou como eram feitas as torturas e a frequência com que elas aconteciam. E a criança relatou para o médico, depois para a psicóloga, que quem teria provocado aquelas lesões seria o próprio padrasto, e que ele teria praticado toda aquela agressão para que a criança não contasse, segundo a criança, um segredo em comum entre eles. Em determinado momento ele dizia que era para que ela não contasse esse segredo e em outro momento ela dizia que era porque ela havia contado esse segredo. É isso que ainda a gente precisa apurar. Se ela contou esse segredo, e esse segredo, segundo nós apuramos depois, teria sido um abuso sexual. O acusado foi indiciado pelos crimes de tortura e estupro de vulnerável. O agressor disse que a mãe não tinha conhecimento dos atos. Precisamos ouvir a criança novamente, precisamos ouvir testemunhas, a avó também precisa ser ouvida a respeito desse caso, para a gente estabelecer se ela tinha conhecimento ou não. Se ela tinha conhecimento e não tomou nenhuma providência e se omitiu, ela também entra como participação no crime de tortura. Um absurdo. A Polícia Civil de Campo Grande descobriu na manhã de hoje explosivos, munições e drogas em um terreno próximo a uma residência no Jardim Vida Nova. De acordo com policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros, a apreensão do material é resultado do trabalho de investigação sobre arrombamento a caixas eletrônicos. Pelo menos 2 pessoas estão presas. Elas foram flagradas após terem tentado explodir um equipamento. Junto ao explosivo, que não é artesanal e nem fabricado no estado, estava um detonador que foi desativado. No terreno também havia munições de calibres 12 e 22 e 2 porções de crack. E o mercado municipal de Campo Grande já está de cara nova. Parte das reformas iniciadas pela prefeitura já terminaram e o local, um dos principais pontos turísticos da capital, já está recebendo muitos turistas com muito mais conforto. O calor está intenso, com temperaturas acima dos 33 graus, mas aqui dentro do Mercadão Municipal a temperatura está agradável, girando em torno dos 26 graus. E isto é parte do resultado da reforma feita. As telhas de Eternite foram trocadas por zinco galvanizado com lãs de vidro, funcionando assim como uma parede isolante, amenizando o calor. E não foi só o telhado, o piso também foi trocado para dar uma sensação de mais espaço e claridade ao local. E os comerciantes aprovaram as mudanças. Seu José, que tem banca há mais de 29 anos, disse que a reforma veio em boa hora. Está bem mais melhor do que antes. Está bem ótimo, entendeu?
E a reforma foi excelente, chegou em boa hora. As melhorias foram um pouco do telhado, a iluminação, também um pouco o piso, que ficou melhor para a limpeza dos resíduos, né? E também para um pouco o pessoal que está vindo bastante visitar, né? O mercado municipal, que é o nosso patrimônio, né? Ficou bastante bom, melhorou bem. Os clientes que frequentam o Mercadão Municipal também gostaram das mudanças feitas. Dona Anitta acha que ficou mais higiênico e fresco. Eu achei que foi ótimo, né? Mais limpo, higiênico, fresquinho, não ficou mais aquele calor, o piso ficou novo, não é? Muito bom, ficou ótimo mesmo. Achei que ficou tudo bem melhor, mais espaçoso, mais bem separado, né? As prateleiras ficou mais bem regularizadas, ficou bem melhor, eu achei bem melhor. O presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Campo Grande, Ronald Canachiro, revela que até o final do ano toda a reforma programada, que foi orçada em R$800 mil, deve ficar pronta. Dentro desse projeto de revitalização do mercado municipal, nós temos essa primeira realização, que ela contemplou aqui o piso e o telhado. Essa primeira etapa ela foi concluída com menos de 30 dias. Então nós tivemos uma prioridade com essa primeira etapa, tendo em vista aqui a atividade comercial dos comerciantes do mercado. As outras etapas que virão, ela já não vai atingir tanto a parte operacional do mercado. E está prevista agora a execução dos banheiros, né? Que nós temos a parte de acessibilidade que não está adequada ainda. E essa reforma ela vai viabilizar a acessibilidade dos nossos banheiros. E após isso daí temos também teremos que estar fazendo a parte da elétrica, a parte de para-raio e hidrante. Nós temos aí um cronograma dentro de uma programação por parte da empresa que licitou essa obra, de estar concluindo isso até o término desse ano, em meados de dezembro mesmo. E com cara nova, o Mercadão ficou ainda mais atrativo aos visitantes, que agora podem fazer suas compras e passear pelo local, que oferece desde um rápido lanche até a compra de sapatos. Agora, até um pacote de viagens para as férias de final de ano é possível fechar entre uma mordida e outra de pastel. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Nós já voltamos. O orçamento de 2013 não prevê novos reajustes para os servidores públicos federais. O relatório preliminar da proposta é entregue à comissão mista e os parlamentares têm até amanhã para apresentar emendas. O relator separou 8,9 bilhões de reais do orçamento para emendas individuais dos parlamentares. Pelo relatório preliminar, os 81 senadores e 513 deputados terão cada um 15 milhões de reais. Desse valor, no mínimo 2 milhões devem ser aplicados na saúde. A exigência para compensar o fim das emendas de iniciativa popular, propostas pelos municípios. O que eu estou acabando são com aquelas emendas municipais que vieram diretamente dos municípios para a área da saúde. Ela, apesar de ser uma ideia boa, ela não funcionou, nenhuma emenda foi utilizada, nenhuma emenda foi executada. Então, na verdade, funcionou mais como um congelamento de recursos do que qualquer outra coisa. Como nós estamos numa situação de aperto financeiro, esse foi um dos pontos de corte que nós trabalhamos. O relator também descartou novos aumentos para o funcionalismo público, além dos 15% que foram acordados este ano e que serão pagos ao longo dos próximos 3. Segundo o relator, quem quiser novos reajustes tem que negociar diretamente com o governo. Qualquer aumento de qualquer categoria é importante que seja feito em contato, em conjunto, em consonância com o executivo. É preciso dizer que este ano, como o orçamento está muito apertado, é muito difícil ter espaço para qualquer tipo de aumento de pessoal. Não é fácil.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos vão visitar terras disputadas por fazendeiros e índios na região de Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul. Senadores e convidados concordaram que a União deve resolver os conflitos entre os Guarani Kaiowás e os proprietários rurais. 170 índios Guarani Kaiowá ocuparam uma fazenda em Iguatemi, cidade do interior do Mato Grosso do Sul, há um ano. Em setembro, os proprietários da terra conseguiram uma decisão judicial para retomar a posse. Uma outra liminar cassou a reintegração no início da semana. Foi decidido para nós, ou seja, para a comunidade ficar lá com 1 hectare de terra, 200 pessoas, né? Isso para nós não resolve, né? Então, para nós, isso não é resultado positivo. No caso dos índios Guarani Kaiowá, a situação continua ainda sobre o impasse, apesar da liminar que evitou a desocupação. É fundamental que todos, governo, os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, se mova na busca de uma solução definitiva. De acordo com o IBGE, o Mato Grosso do Sul tem mais de 73 mil índios, o que corresponde a 3% da população do estado e a 9% do total de indígenas no país. Eles ocupam pouco mais de 30 hectares, o que corresponde a 0,1% do território sul-mato-grossense, e reivindicam 38 terras. Apenas 11 já estão regularizadas e em posse das tribos. As outras ainda estão sendo disputadas com fazendeiros, propriedade legal. Disputas que já levaram a 75 assassinatos de índios nos últimos 2 anos e a 555 suicídios desde o ano 2000. Como resolver esse avanço de genocídio Guarani Kaiowá? Como? Quando? Quando que não vão resolver? Em que momento? Tem vontade ou apenas discurso? Isso é uma questão que a gente tem começado a discutir no governo federal. Obviamente, isso a gente tem que conversar com o Ministério da Justiça, com a Advocacia Geral da União. Então, eu não posso trazer aqui uma posição, mas eu estou me comprometendo, assim como me comprometi já, a abrir esse diálogo no governo federal para que a gente possa ir devagar buscando soluções, né, para esses conflitos. O procurador da República de Dourados, no Mato Grosso do Sul, defende que a União indenize os atuais proprietários e considere as regiões pleiteadas como terras indígenas. Há uma tensão elevada, né, e a única solução é que a União reconheça esse erro histórico, né, que ela cometeu e promova a reparação devida. A União precisa reconhecer que se equivocou. Então nós mantemos o artigo 231 para indenizar as benfeitorias e a União assume o erro e indeniza a terra nua. E agora uma boa notícia para quem sofre com as incômodas espinhas, problema muito comum em especial entre os adolescentes. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia desenvolveu um sabonete contra a acne com matéria-prima encontrada na natureza. O produto é altamente antioxidante e deve entrar no mercado já em 2014. O sabonete anti-acne é desenvolvido por meio do óleo essencial do gengibre amargo, raiz bastante conhecida no meio científico pelas propriedades medicinais. Tem a zerumbona como principal composto ativo e é essa substância que garante ao produto eficiência no tratamento da acne. Segundo Fernanda Guilhom, pesquisadora que coordena o projeto do sabonete anti-acne, a ideia é criar um produto que não se limite à incorporação de essências e corantes, mas algo diferente. Nós vamos desenvolver a base a partir de insumos amazônicos, diferentes dos usuais. Nós vamos buscar novas espécies amazônicas ainda sem valor agregado, valor econômico agregado, para serem fontes de insumos para as nossas bases. O projeto está em fase de consolidação. A previsão é de que em 24 meses o sabonete já esteja disponível no mercado. A partir daí, a parceria entre Biozer da Amazônia, que é uma empresa que está incubada no Instituto Nacional de Pesquisa, detém a transferência de tecnologia e com isso nós vamos, a partir desse produto, gerar vários produtos, tanto na área de cosméticos, quanto na área de fármacos e alimentos.
Um jovem cientista do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul descobriu um novo satélite na Via Láctea. E o aglomerado de estrelas foi batizado com o nome dele. Eduardo Balbinot desenvolveu um programa que vasculha bancos de dados montados com a ajuda de telescópios internacionais. O primeiro indício de que estava prestes a realizar uma descoberta chegou há 2 meses. Depois de analisar todas as informações, veio a confirmação. Encontrando esses objetos, eles podem nos dizer algo sobre a história de formação da nossa galáxia, da Via Láctea, né? Esse tipo de objeto, ele um dia foi muito maior, teve muito mais estrelas. E ao longo do seu histórico, né, foi perdendo estrelas e entregando essas estrelas para a nossa galáxia. O estudo relata o descobrimento de um aglomerado de estrelas na região conhecida como halo estelar, que fica localizado a 108 anos-luz de distância do Sol. A descoberta do novo satélite é fruto de um esforço coletivo dos pesquisadores do Instituto de Física da Universidade. O orientador de Balbinot ressalta a importância do fato para a pesquisa gaúcha e nacional. Para que outras pessoas, outros jovens, queiram, quem sabe, estimulados por essa descoberta, a aprender um pouco mais sobre a ciência e talvez se dedicar à ciência. E no próximo bloco você confere em nossa entrevista de estúdio as regras do período da Piracema, que começou hoje em Mato Grosso do Sul. Nosso entrevistado é o Major Edmilson Queiroz, da Polícia Militar Ambiental. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A terça-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva estão previstas à tarde e também à noite. Confira agora a previsão para 5 capitais para esta terça-feira. E a partir de hoje está proibida a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Na bacia do Rio Paraguai será permitida somente a pesca de subsistência para o morador ribeirinho. Entretanto, pessoas que moram nas cidades ribeirinhas estão proibidas de pescar também. Para dar mais detalhes sobre este período, eu converso agora com o Major Queiroz, da Polícia Militar Ambiental, que vai falar sobre esse período importante para a reprodução dos peixes em Mato Grosso do Sul, a Piracema. Boa tarde, Major. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Major, primeiramente, onde e por que é proibida a pesca nos rios? Eu gostaria que o senhor explicasse primeiramente a importância desse período da Piracema e onde a pesca está proibida exatamente. Bom, é importante, o período reprodutivo, é o período em que os peixes sobem os rios até as cabeceiras para fazer a desova e, consequentemente, aumentar a variabilidade genética, né, com essa reprodução. Quanto mais peixes se reproduzindo, você vai ter mais descendentes e, consequentemente, uma variabilidade genética. Se ocorrer algum dia um problema ambiental que gere a morte de alguns peixes, por essa variabilidade, você não matará todos por essa variabilidade. E no segundo momento, é fundamental para a manutenção dos estoques pesqueiros e, consequentemente, tocar uma parte econômica ainda fundamental do Estado, que é o turismo pesqueiro, que agrega diversos empregos e diversos valores à economia do Estado.
A pesca, nesse caso, está proibida, mas há essas exceções, como eu mencionei. A única exceção na bacia do Paraguai é a pesca de subsistência. E a subsistência é a manutenção da vida, é quem depende daquela proteína para se alimentar na bacia do Paraguai, que é o ribeirinho, aquela pessoa que sobrevive ali no Pantanal. Ele vai poder capturar 3 quilos ou um exemplar diariamente e não vai poder comercializar de forma alguma. Aquilo que foi falado no início da reportagem, a pessoa, eu sou ribeirinho, moro em Coxinha, eu vou pescar. Não tem essa pesca. E outra, na bacia do Paraná, que nós temos a bacia do Paraguai e do Paraná com legislações diferentes, pode haver a pesca de peixes exóticos e não nativos nos lagos das usinas. Por exemplo, está no lago da usina Sérgio Mota, você pode capturar tilápia, capturar tucunaré, curvina, bagre africano, peixes que são introduzidos ali na bacia, que são invasores, e isso você acaba contribuindo com os peixes de preservação dos peixes de Piracema, que esses peixes influenciam na cadeia dos nossos peixes de Piracema, que são invasores lá. Então se permite 5 quilos mais o exemplar para o pescador amador e sem limite de cota para o pescador profissional dessas espécies, ressaltando que se ele capturar qualquer peixe da nossa espécie, ele está cometendo um crime ambiental. E quem for pego pescando durante o período da Piracema, qual punição recebe, Major? Além dessas 2 pescas, como a sua primeira pergunta, eu esqueci da pesca científica, que é devidamente autorizada pelo órgão ambiental. A pessoa é presa em flagrante, é conduzida à delegacia de polícia civil, onde ela é autuada em flagrante, e ela pode sair sob fiança e responder ao processo em liberdade, e depois um juiz pode determinar uma pena que varia de 1 a 3 anos de detenção e multa, ou ambas as penas cumulativamente. Paralelamente, na esfera administrativa, nós efetuamos um auto de infração com uma multa que vai de R$ 700 a R$ 100 mil, mais R$ 20 por cada quilo de pescado irregular, e independentemente da outra definição do juiz, o órgão ambiental, no nosso caso o órgão estadual Imaçu, julga esse processo. E o Ministério Público pode impetrar uma ação civil para reparação do dano ambiental. Então a pessoa responde nas 3 esferas do direito. Além disso, terá todos os seus petrechos de pesca, mais pescado, mais veículo que ele esteja utilizando no transporte da pesca irregular apreendidos. Agora, Major, quantos homens estão envolvidos durante essa fiscalização? Há um aumento do efetivo para a Piracema? Na verdade, a Piracema é um período preocupante, mas é um período mais fácil de você concentrar a fiscalização, porque os peixes estão concentrados em cardumes, então você tem que monitorar, vigiar esses cardumes, e cardumes muito grandes. Então, por que é preocupante? Porque você não pode perder um cardume desse. E a gente tem concentrado há mais de 10 anos a fiscalização nos pontos que nós consideramos pontos críticos, que são as cachoeiras e as corredeiras. Além disso, a gente faz também uma fiscalização na fronteira Brasil, Paraguai e Bolívia, e também na divisa com Mato Grosso, que esse ano a gente vai utilizar uma lancha adquirida com o Ministério da Pesca, numa parceria, e a gente vai utilizar nessa região, que é uma região crítica. Os paraguaios pescam e adentram o território e nós não podemos fazer nada. Então a gente vai manter essa lancha como um posto, desde o APA até a divisa com Mato Grosso, passando ali Rio Paraguai, Rio APA, Rio Paraguai, na divisa Paraguai, Bolívia, até a divisa com Mato Grosso, exatamente para prevenir a pesca. Nos demais rios, nós vamos cuidar desses pontos críticos que nós falamos, são as cachoeiras e corredeiras. Esses cardumes que estão subindo os rios para a desova, se eles chegam numa cachoeira ou numa corredeira, eles ficam, e não tem água suficiente para eles subir ainda, e a chuva é contínua, ele fica ali sem poder passar o obstáculo e fica muito frágil para um pescador inescrupuloso que com tarrafa e rede pode rapidamente tirar toneladas de peixes. A gente tem feito os policiais 24 horas nesses postos, a gente vai ativar mais 8 postos, quer dizer, a Polícia Militar Ambiental ganha 8 postos a mais, inclusive em rios da Bacia do Paraná, o Rio Verde e o Rio Anhanduí, que a Bacia do Paraná está recuperando seus estoques pesqueiros, é uma preocupação.
preocupação a mais, mas é uma preocupação boa, né, que a notícia é que há tempos vem recuperando seus estoques, e a gente mantém esse tipo de fiscalização exatamente para não perder cardumes. Quando a gente não existia esse tipo de fiscalização, nós chegamos a perder quase 7 toneladas de peixe. A partir desse tipo de fiscalização, nós vínhamos perdendo 2 toneladas, e nas últimas 2 piracemas perdemos média de 1 tonelada de peixe, que é o que a gente acha que os inescrupulosos vão insistir em pescar e nós vamos conseguir prendê-los. O ano passado nós prendemos 75 pessoas com menos de 1.000 quilos de peixe. Então é isso que a gente quer fazer, prender os elementos que insistem em desrespeitar esse período antes que eles capturem em grande quantidade e manter os policiais nos rios para evitar desencorajar essas pessoas de praticarem pesca. Esse é o fundamento principal da fiscalização. Essa lancha que o senhor mencionou há pouco seria o posto itinerante, então? Exatamente. Apesar de ser uma lancha muito boa para fiscalizar, ela exerce uma velocidade até de 63 km por hora, ela é uma lancha que bebe bastante combustível, são 2 motores diesel de 370 HPs, e o conforto que é importante. Que a gente tem feito fiscalizações nessa área de fronteira, que é uma área muito grande, inclusive na área de divisa, que a gente manda os policiais descerem lá do rio Correntes, lá na região de Sonora, até Corumbá, descendo o rio, posando em margem de rio, cozinhando em margem de rio. Então o policial, isso vai cansando demais o recurso humano que a gente tem. E também um dispêndio de material, porque o policial às vezes anda muito e não encontra nada, e às vezes a fiscalização ficou para trás, você tem alguma denúncia de pesca na região que você tem que ficar um pouco mais, a lancha facilita isso. A gente vai engatar pequenas embarcações, você chega numa região, por exemplo, no Pantanal do Nabilé, que a gente tem muita pesca predatória por parte de paraguaios, os policiais se distribuem em equipes pelos corichos, pelos afluentes do rio Paraguai, fazem a fiscalização que tem que fazer, é visto, os policiais são vistos, isso é importante, que aí desencoraja as pessoas a praticarem pesca, e tem sempre um local de apoio para chegarem a almoçar, para chegarem a descansar. A lancha tem cozinha, tem ar-condicionado nos alojamentos, é isso, e vai ser fundamental para esse menor desgaste dos recursos humanos que a gente tem. Certo. Major, a Piracema vai até o dia 28 de fevereiro. Até o dia 28 de fevereiro. No dia 1º de fevereiro vai poder haver a pesca na modalidade pesca e solte, de 1º a 28, na modalidade pesca e solte na calha, no leito do rio Paraguai. Vale ressaltar que não vale para os afluentes. E nós, além da pesca, dessa manutenção de fiscalização que a gente precisa reforçar mais nesse período aí, para evitar que as pessoas matem o peixe. Essa pesca e solte, matou o peixe, ele está cometendo crime ambiental de pescar durante a Piracema de forma predatória. Certo, agora fazendo um balanço da Operação Finados, esse último final de semana prolongado, onde a pesca ainda estava liberada. Qual foi o balanço, Major? Na verdade, foram os mesmos números praticamente do ano passado, né? Ainda foram 19 pessoas presas por pesca predatória. A gente vê que as pessoas ainda insistem em cometer esse tipo de crime. Um crime que a legislação penaliza com penas severas, mas as pessoas ainda se arriscam a trazer peixe fora da medida, pescar com petrecho proibido. Nós tivemos crimes contra a flora, porque nós fiscalizamos o ambiente, embora a pesca seja iminente, porque as pessoas continuam praticando pesca predatória, o ambiente como um todo. A gente não esquece, embora estejamos com a Operação Finados, em que se teria muitas pessoas nos rios por ser o último fim de semana de pesca aberta, e o mês de outubro todo foi preocupante. Na Operação Padroeira do Brasil, nós também prendemos 19 pessoas por pescas predatórias e autuamos 26 pessoas. Esse ano, na Operação Finados, foram 24 pessoas presas, mas nós também autuamos crimes contra a flora, 2 pessoas que estavam praticando crimes contra a flora, uma pessoa que degradou as áreas de preservação permanente de um córrego para fazer uma represa. Quer dizer, o ambiente é um complexo. Se você cuida daqui da pesca, mas você não cuida do desmatamento ilegal, ou você não cuida o desmatamento legalizado, se a pessoa é obrigada a fazer a conservação do solo, e você tem lá uma erosão e um assoreamento que vai acarrear sedimento para o rio, você vai prejudicar muito mais a reprodução e os estoques pesqueiros do que propriamente a pesca. Então, os entes ambientais eles não se separam, e a gente não separa essa fiscalização. Mesmo mantendo a preocupação na pesca, nós estamos também preocupados com flora e com a fauna terrestre.
Certo. Acabei de conversar com o Major Edmilson Queiroz, da Polícia Militar Ambiental, que nos passou esclarecimentos sobre o período da Piracema. Major, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos e colocamos à disposição, e à disposição da população, que cada vez mais tem nos ajudado, ligando, denunciando, e mais ainda, a população sul-mato-grossense liga indignada com as pessoas que cometem esse tipo de os crimes ambientais. Aproveitando, qual o telefone para denúncias, Major? 3357-1500 ou 3357-1501. Certo. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Nós voltamos amanhã em nossa primeira edição a partir das 11 horas da manhã. Uma boa noite